Muito bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E declaro desde já a bênção do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Hoje, nesse dia 7 de janeiro, onde grandes coisas estão acontecendo e vão acontecer. Mas para todos que são filhos do Deus Altíssimo, não temos o que temer, mas estarmos na presença de Deus, convictos de que Ele está conosco e de que a Sua palavra é a verdade em nossa boca e que o mal jamais pode nos derrotar. Então, eu declaro a bênção do nosso Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. E peço a você o seu like, que você compartilhe esse vídeo e você se inscreva aí no canal, ative o sininho para que nós possamos alcançar vidas através da palavra de Deus. Amém? Então faça isso, não vai pagar nada por isso. Faça isso, claro, de boa vontade, entendendo que esta obra não é minha, não é do homem, mas é obra de Deus. Então façamos e você certamente estará fazendo algo agradável ao Senhor. Amém? Então vamos lá, curta, compartilhe, se inscreva. Seja uma bênção na terra, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para nós. Sejamos todos verdadeiros, honestos, únicos, sejamos misericordiosos, sejamos compassíveis, sejamos aqueles que apartam do mal, sejamos aqueles que propagam o bem, sejamos verdadeiros, sejamos honestos para a glória de Deus, porque o arqui-enganador, o pai da mentira, ele não se cansa todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a cada minuto, a cada segundo. Ele sempre vai tentar procurar tragar alguém. E quem ele quer tragar? As vidas, o ser humano, porque ele sabe que já foi vencido na cruz do Calvário por Cristo nosso Senhor. Então ele não se cansa, ele não vai parar enquanto não chegar o último dia que finalmente ele será destruído pelo sopro da boca de Deus. Então sejamos templo e morada do Espírito Santo, sejamos boca de Deus, sejamos instrumentos de justiça para a glória do nome do Senhor. Não sejamos apenas aparência, mas sejamos honestos e verdadeiros, sejamos os verdadeiros ministros e atalaias de Cristo, porque quem dita as regras em nossa vida é Deus, pois foi Deus que entregou o seu unigênito Filho para morrer em nosso lugar. Então devemos honrar, adorar, reverenciar unicamente ao Deus verdadeiro, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos homens e tornou-lhes escravos. E muitos são aqueles que foram chamados, mas que ao longo da caminhada se deixaram levar pelos enganos do diabo e se deixaram persuadir pelo arqui-enganador, que é Satanás, e assim foram engoldados e laçados, foram enganados pelas hostes da maldade, pelos demônios, e muitos até sabendo, mas preferiram mais os prazeres, os deleites, do que viver a verdade de Deus. E nós que recebemos de Deus uma chamada, devemos zelar por esta chamada, devemos perseverar na oração, no jejum, na palavra, no partir do pão,
devemos permanecer unânimes, crentes, fiéis ao Senhor Jesus, orando, jejuando, buscando ao Senhor enquanto podemos achá-lo, porque o tempo vem em que não há mais como buscá-lo, como adorá-lo, como reverenciá-lo, porque certamente não estaremos mais nesta vida. E a Bíblia nos adverte para fazermos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém mais pode trabalhar. Ou seja, dia fala de vida, noite fala de morte. Então façamos a obra enquanto estamos vivos, porque vamos morrer e não há mais o que se fazer. E os mortos não adoram a Deus, mas os vivos adoram ao Senhor Jesus. Então sejamos seus ministros, como fomos chamados pelo Senhor para sermos as suas testemunhas na terra. Então façamos isso de uma forma veemente e poderosa, na unção do Espírito Santo, na graça do Senhor, com ousadia, com intrepidez, fazendo uso da palavra, destronando Satanás, desfazendo as obras do diabo, porque aonde abundou o pecado, diz a palavra, superabundou a graça. Então, tem um hino que diz assim, que aonde mais a guerra aperta, aonde mais se inflama, é ali que nós devemos guerrear. Então, saiamos do conforto e sejamos verdadeiros ministros de Deus. Sejamos pregadores da sua palavra, porque importa-nos agradar a Deus e não aos homens, não aos prazeres desta vida, não aos prazeres carnais. Importa-nos sermos ministros de Deus. Como tais, devemos zelar e guardar a palavra do Senhor em nosso coração, escrevê-la na tábua do nosso coração, para que assim o Senhor sempre nos veja, porque o Senhor não está preocupado com homens, mas o Senhor, Ele vela sobre a sua palavra, e se nós guardamos a sua palavra, então seremos guardados, porque a palavra do Senhor é o próprio Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra dele é espírito e vida, e é poder para todo aquele que crê, é salvação para todo aquele que crê, é cura para todo aquele que crê. A palavra do Senhor é viva e eficaz, poderosa, a ponto de penetrar juntas e medula, e a ponto de fazer divisão entre alma e espírito. O Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. Façamos agradável ao nosso Senhor a nossa vida. Chamamos a atenção do nosso Deus para nós. Cada um de nós individualmente fazemos parte do corpo e assim sendo devemos buscar a atenção de Deus para nós. Façamos a obra do nosso Senhor, pregando a sua palavra. Pois bem, quero ler uma palavra com você que está aqui em Mateus, no capítulo 7. E o título aqui é o estado futuro dos ímpios. Ouça essa palavra. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, se está em iniquidade, está apartado de Deus, está separado de Deus. E nós, como cristãos, não devemos vender a nossa alma, não devemos vender o nosso ministério, não devemos viver no engano, porque Deus não mudou. Que era pecado no passado, continua sendo pecado no presente. Pois o que importa é obedecer a Deus ou aos homens? Seguir rudimentos de homens ou seguir a orientação do Espírito Santo? Eu tenho por certo que ouvir o Espírito Santo é muito melhor, querido. E ainda em Mateus, no capítulo 8, versículo 12. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então não se engane, querido, porque hoje já se prega uma facilidade imensa. É como se tivesse que vir para a igreja, enquanto nós temos que ser a igreja.
ir para a igreja não significa nada se não tiver compromisso real com a palavra. Então, se você foi chamado como filho e agora se encontra afastado, se encontra separado de Deus, está condenado às trevas exteriores, ao inferno. Então volte depressa, não adianta perder tempo, não adianta ficar vivendo de aparência, não adianta ficar vivendo uma farsa que é uma fala aí que nos leva ao deterioramento, porque na farsa existe a mentira, existe o engano, existe a ardiliosidade de Satanás para enganar. Então sejamos verdadeiros servos e filhos de Deus, ou então estaremos separados de Deus, condenados ao inferno. Ainda em Mateus 22:13, disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, enganar a quem? Como alguém pode enganar a Deus? Não tem como, querido. Porque Deus é ontem, é hoje e eternamente. O Senhor tem todo o poder, conhece todas as coisas e está em todo lugar que se invocar o nome dele. Ele conhece os que são seus. Ele sabe quais são as ovelhas do seu pasto, que seguem e ouvem a voz do bom pastor. Então não se engane, corra depressa, alinhe sua vida com a palavra de Deus, fique em retidão na fileira dos soldados que estão alistados para o reino dos céus, para morar no céu, porque Cristo virá buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aqui fala daquele moço que recebeu de Deus a chamada, recebeu armas espirituais de Deus, mas ficou acomodado, simplesmente foi negligente e a sua negligência o levou ao inferno. Foi amarrado pés e mãos e foi lançado nas trevas, onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. Não tem como sair de lá. Então escapa-te por tua vida hoje. O tempo é agora, o dia é hoje, o momento é esse, de fazer agradável a sua vida ao Senhor. Retroceda do caminho mau, volte-se para a palavra e certamente você será perdoado e conduzido pelo Espírito Santo aos céus. Mateus 25:46, e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Todo malfeitor, todo assassino, todo ladrão, todo aquele que pratica iniquidade, todo aquele que é mentiroso, todo aquele que é escravo do pecado, será lançado no inferno. Será lançado no fogo eterno. Mas os justos para a vida eterna. E quem é o justo? É todo aquele que abandonou a prática da mentira, dos vícios, da prostituição, do adultério, da adoração de ídolos, de adorar deuses falsos, de fazer adoração adulterada, aí no caso está adulterando contra Deus, adorando deuses falsos, deuses que não são deuses. Esses serão condenados. Deus abomina e odeia a idolatria. Deus aborrece o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então sejamos como Deus, odiando as injustiças, odiando o pecado. Sejamos justos perante o Senhor. Sejamos aqueles que vivem orientados pelo Espírito Santo, porque temos em nossa mão a palavra, o livro da vida, e só tem direito à herança desse livro, descrito no livro sagrado, todo aquele que deixa todas essas práticas erradas e é registrado como filho de Deus, como está em João, que deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Só os filhos herdarão a vida eterna. Só os filhos herdarão o que está escrito no testamento que Cristo deixou para nós. Aleluia!
e irão estes para o castigo eterno. Todos os que amam as injustiças, a mentira, o pecado, a prostituição, a adoração falsa, que gosta de macumbaria, de feitiçaria, maledizente, todos esses ficarão de fora, querido. Mas os justos irão para a vida eterna. Todos os que deixarem a sua vida, todos que perderam a sua vida por amor de Jesus, ganharão a sua vida. Louvado seja Deus. Então vamos mais ainda em Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio, mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Não se engane, tudo que está escrito se cumprirá. Deus trará toda a sua palavra em memória. Tudo que está escrito é para o nosso ensino. Não se engane. Pare de viver como Maria vai com as outras. Ouça a voz do Espírito Santo. Se não está mais ouvindo Deus falar, arrependa-te depressa, busque ao Senhor enquanto se pode achar e converta-se do seu mau caminho, porque o Senhor trará a juízo toda a sua palavra. Ele diz que não passará um J e um tio. Ele diz que passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Então acorde, levante-se em nome de Jesus. Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade estão separados. Deus vai fazer a separação entre o joio e o trigo. Deus vai separar. Os seus anjos serão enviados para fazer essa separação, esta colheita. Então esteja do lado das ovelhas, não dos bodes, queridos. Fique do lado de Deus e estará seguro. Em Mateus 13:42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Esses são os bodes. Esse é o joio. Esses serão lançados nessa fornalha, onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre. Em Marcos 9:43, olha o que diz o Senhor. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor entrares na vida aleijado, do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Olha aí, querido. Deixe as vaidades, esqueça tudo aquilo que impede você de ir para a igreja, de buscar a Deus, de ler a palavra, de orar. São coisas que muitas vezes vêm para a tua vida para barrar a sua caminhada espiritual. E a Bíblia diz que é por força que entraremos no reino dos céus. Se não tiver esforço da sua parte, querido, não adianta você se dar por vencido por qualquer batalha, por qualquer guerra, por qualquer coisa desta vida, que o diabo lança os seus ardis todos os dias para colocar em nosso caminho atrapalhos, coisas que não parecem ser erro, mas que impedem a gente de caminhar, uma caminhada espiritual. Então, acorde-se para que você possa não estar apegado a nada desta vida. Se a tua mão te escandalizar, corta. Olha o condicional aí. Como a salvação é importante, como você tem que batalhar por ela. Não basta eu sou crente, tem que batalhar pela salvação. Uma vez que se tornou filho, você não pode voltar a ser bastardo, você tem que permanecer filho. E o que faz um filho? Ama e respeita o seu pai e a sua mãe, obedece o seu pai, ouve os conselhos do seu pai, vive de acordo com o seu pai, fala o que ouve o seu pai falar. Não envergonhe o seu pai, mas está vivendo de acordo com o seu pai, testemunhando. E quando qualquer pessoa olhar para você, vai dizer, essa pessoa é filho de fulano. Olha como fulano é. Olha, o pai de fulano é homem sincero, é homem honesto. Assim somos nós para com Deus.
o mundo olhar para nós e olhar e ver, ali é um filho de Deus, ali é uma filha de Deus, ali é um homem diferente, uma mulher diferente, ali é alguém que não é deste mundo. Então, olha o condicional, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para o inferno. Você está vendo como não é simplesmente dizer, mas viver de verdade, na prática da palavra. Isso sim agrada ao Senhor. E ali diz que o fogo nunca se apaga. Sofrimento eterno, morte eterna. Viver em sofrimento, até que por fim será destruído juntamente com Satanás e os seus demônios. Então apressa, escapa-te por tua vida. Olha o que diz aqui ainda em Marcos 9,45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor entrares na vida aleijado do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno. Olha o que Jesus diz para mim e diz para você. Hoje, irmão, virou moda. Ser crente hoje é moda. Ser crente para muitos é viver de qualquer maneira, andar de qualquer jeito, escandalizando a verdade. O Senhor diz, é mister, que vem uns escândalos, mas ai daquele por quem vier. Você acha que ficará impune? Não ficará. Então não basta dizer, irmão, é viver na prática. Não basta ter teoria e conhecimento. O que importa para Deus é viver a verdade, viver na luz do Evangelho, viver na luz da palavra. Muitos são aqueles que têm se levantado dentre nós, dizendo que é irmão, mas não passam de lobos, só querem comer a lã e a gordura da ovelha. Por isso eu disse, não sejamos uma farsa, não sejamos mentirosos, não sejamos ardilosos, não sejamos pessoas enganadoras, porque essas artimanhas são do diabo. Mas quem vive pela verdade, vive na luz. As suas obras são feitas na luz. E todo mundo vê. E todo mundo vai contemplar, e todo mundo vê e testemunha de que verdadeiramente você é um filho de Deus. Aleluia. Então está aí, não basta. Se alguma coisa está se complicando, arranca de ti, lança fora a inveja, o orgulho, as fofocas, as chacorrices, os escândalos, as mentiras, lança fora de ti para não perderes os céus. Marcos 9,47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Você está vendo? Como você tem que se esforçar, como eu tenho que me esforçar. Vivemos num mundo rodeado de pecado, irmão. Aleluia! Temos que viver a verdade. Não sermos covardes, mas pregar a verdade. Pregar contra o pecado. Anunciar o Senhor Jesus até que Ele venha. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Oh, irmão, quantas são as igrejas que já não pregam mais contra o pecado, por causa de status, por causa de posição, para não perder A e B, porque é famoso, porque é rico. Irmão, você está sendo negligente, está negligenciando a palavra. Pregue a verdade, viva a verdade. Não seja mentiroso, não seja falso, mas seja verdadeiro, seja honesto. Aleluia. Aleluia. O Senhor fala lá, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Aleluia. Somos todos sujeitos a errar. Somos todos sujeitos a pecar. Mas uma vez que você recebeu a chamada, eu tenho que zelar por ela. Eu tenho que ser ministro. Eu tenho que viver a verdade. Reconhecer que sou pecador, miserável, pobre, cego, nu. Estava sem Deus no mundo, mas o Senhor, pelas suas misericórdias, enviou o seu unigênito Filho para morrer em meu lugar. Jesus monta em um jumentinho, vai para Jerusalém.
as pessoas começam a colocar palmas e vestes no chão. Tem muitas pessoas hoje que se colocaram no lugar daquele jumentinho, mas sabe como? Não levando o seu Senhor para que o mundo veja que Ele é o seu Senhor, mas querendo para si os aplausos, querendo os estrelismo, querendo ser estrela. Já pensou se aquele jumentinho se levanta, olha, eu estou carregando Jesus, eu sou o cara. Já pensou? Tem muita gente nessa condição, vivendo uma farsa, levando a palavra, mas querendo ser estrela. Esquece que quem tem que brilhar é Jesus na tua vida. Quem tem que brilhar é o Senhor. Nós, como servos, devemos fazer a vontade do nosso Senhor, do nosso Mestre, que é levar o Evangelho, levar a verdade, pregar a verdade, anunciar Jesus Cristo até que Ele venha, curar em nome de Jesus, expulsar o demônio em nome de Jesus, mas a glória é dEle, a honra é dEle. Muitos são aqueles que já saíram desse caminho verdadeiro, vive de enganar, vive de mentir, mas é tempo de correr e voltar para o Senhor. Olha o que diz aqui em Marcos 9,48, onde o seu verme não morre e o seu fogo nunca se apaga. Esse é o lugar que está reservado para Satanás e seus demônios e todos que amam e praticam mentira, os iníquos, todos que aborrecem a Deus, todos que odeiam o Senhor, todos que não querem saber de Deus, irão para este lugar se não se arrepender, se não se converter. Escapa-te por tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Olha o que diz em Lucas 16:22. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Lembra essa parábola do rico e Lázaro? Lázaro comia dos restos de comida que o rico colocava lá no tambor, na rua, lá na sarjeta. Ele comia o resto de comida que era jogado fora. Mas ele tinha Deus, ele temia. Estava naquela condição, mas não abandonou a verdade. Não abandonou ser servo do Deus Altíssimo. Hoje, irmão, muitos já não querem saber. A filosofia agora é ter. Tem que ter. É como se Deus dependesse, é como se você próprio, por ter dinheiro, por ter posição, por ter tudo nessa vida, é que fosse servo. Uma inversão de valores. Aquele homem era um mendigo e tinha Deus e não blasfemava contra Deus. Ali estava naquela condição, mas temia ao Senhor. Aleluia. Hoje o evangelho que se prega é um evangelho de prosperidade. Sou contra a prosperidade? Não sou. Sou contra você ensinar a mentira, ensinar o engano para o povo. Só ensina o povo a buscar as riquezas que a traça come, a ferrugem consome. E não ensina para o povo que precisa construir no céu uma cidade, precisa alcançar a morada celestial. A ferrugem não come lá, a traça não rói. Não é destruído o que se faz no reino do céu, mas aqui na terra tudo perece. Tenha tudo nesta vida, mas se você não tiver o Senhor na sua vida, você não tem nada. É pobre, miserável, cego e nu. Ensina o povo a ser próspero. A prosperidade ela é acompanhada de paz, alegria, saúde, família abençoada. Não basta ter riqueza nesta vida, se você perder a maior riqueza, que é o reino dos céus. Ensine a verdade, querido. Ensine a verdade, querida. Não viva uma mentira, uma farsa. Não seja instrumento da impiedade, da iniquidade, mas seja instrumento de justiça para a glória de Deus. Nossa, irmão, muitas vezes dá uma tristeza grande de ver tantos caminhando para lá e para cá com a Bíblia na mão, mas vivendo uma mentira, vivendo um engano, como se ter uma Bíblia aberta em casa fosse lhe salvar. O que salva é ser verdadeiro, ser honesto, ter um compromisso real, ter nascido de novo. Aleluia! É de tal jeito que tem determinadas igrejas que a gente não tem nem coragem de entrar. A posição dos homens são tão grande que a gente se sente uma barata, irmão. Por causa de atitude de homens que se tornaram inescrupulosos. Essa é a palavra.
se tornaram amantes de si mesmo, vivendo uma mentira, um engano, e levando o povo, seduzindo o povo a isto. Mas viva a verdade, pregue a verdade, nasça de novo em nome de Jesus. Aleluia! Deus chamou-me para pregar a verdade, para viver a verdade. E não posso deixar de falar aquilo que Deus tem colocado em minha boca e no meu coração. Aleluia! Porque da minha mão o Senhor não vai requerer o teu sangue, porque eu estou pregando a verdade, estou ensinando a verdade, estou ministrando para você através do Espírito Santo que tem me impulsionado a pregar essa palavra nesse dia. Liberte-se, corra para o Senhor, seja livre, que as correntes se quebrem. O laço quebrou e eu escapei. Aleluia. Escapa-te por tua vida. Aleluia. Olha o que diz aqui. E Lázaro, o mendigo, morreu e foi para o seio de Abraão. Por quê? Porque temia o Senhor, guardava a palavra. E o rico, Lázaro, o rico, morreu também o rico e foi sepultado. Já há uma diferença aí, entre o reino da luz e o reino das trevas. E esse rico, ardendo em chamas nessa parábola, olha para cima, vê a Lázaro ao lado de Abraão, está em tormento o rico. Pede para aqui, pai Abraão, pede para Lázaro molhar o seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. Ali haverá choro e ranger de dentes, que o bicho não morre, o fogo não se apaga. Lázaro diz para ele, eles têm os profetas, ouçam os profetas, ouçam Moisés. Tu tiveste tudo em tua vida, e este só males, agora este jaz aqui, na paz, no conforto, no consolo, e tu agora está em tormento, tu tiveste tudo na tua vida. Tem muita gente vivendo dessa forma, irmão. Está fora do reino, está se enganando, falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, mas o seu coração está longe de Deus. Tem que voltar depressa, retroceder. É uma volta de 180 graus imediatamente, é uma volta completa. Volte para o Senhor. Arrependa-se enquanto é dia, enquanto é tempo. Aleluia. Deus está bradando, Deus está falando. Eu estou aguardando, não sei se eu vou alcançar, mas eu estou aguardando porque Deus tem dito que vai fazer algo grande, muito grande neste país. O nosso Deus é fiel, porque Ele tem um remanescente. Ele tem milhares de pessoas, irmão, que não se dobraram aos prazeres desta vida, que não venderam o seu ministério, que não entregaram a sua alma aos deleites da vida, que não se renderam aos homens, sendo desonestos, que não venderam o seu ministério, mas que vivem a verdade. Estão firmes e por causa deste remanescente, Deus fará algo muito grande nesse Brasil de meu Deus, que Ele escolheu como uma nação eleita para seu celeiro de missionários. Deus fará algo grande em meu Brasil, eu creio. Tomara que eu esteja vivo para contemplar isso. Aleluia! Que Deus, pelo seu poder e misericórdia, fará nesta nação e através dos seus atalaias, dos seus ministros. Aleluia! Olha o que diz. Ainda aqui, para terminar, Lucas 16, 24. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Olha só, Lázaro está lá em tormento, porque ele tinha tudo do bom e do melhor aqui, irmão. Eu não sou contra a prosperidade, desde que ela não roube Deus da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Deixa o Senhor fazer a vontade dele na tua vida. Volte-se para Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Sejamos um Lázaro, sejamos os Davis, sejamos os Josués, sejamos filhos e ministros do Deus eterno, para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor ricamente abençoe a tua casa. Eu declaro a bênção do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.